O IDESC tem a honra de entrevistar o economista Otaviano Canuto, que foi vice-presidente do Banco Mundial e diretor executivo no Fundo Monetário Internacional, entre outras experiências. O nosso assunto de hoje é uma pauta que tem sido debatida aí a semana toda, que está borbulhando na imprensa, né? A moeda comum entre Brasil e Argentina, uma unificação monetária. Otaviano, então, obrigada pela participação aqui nessa entrevista, né? Pelos esclarecimentos e debates que o senhor vai fazer conosco, e nós gostaríamos que o senhor explicasse, então, o que é essa proposta de unificação monetária, se seria algo parecido com o que ocorreu na União Europeia, porque somente o Brasil e a Argentina estão nesse debate, né, e os outros países do Mercosul, pelo menos nós não tivemos notícia, enfim. A palavra é com o senhor. Bom, um prazer grande estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E vamos lá, se eu puder sempre, de alguma maneira, ser útil clarificando, até porque a idade já me permitiu ter uma longa e vasta experiência no Brasil e aqui fora, né? Em Washington, onde eu moro. Eu me aposentei do Banco Mundial e do Fundo, mas não é a primeira vez em que essa discussão aparece na relação Brasil-Argentina. Mas vamos lá. Tem três coisas distintas que estiveram presentes na discussão nessa semana, ou pelo menos com referências a respeito, de domingo para cá, quando o presidente Lula foi à Argentina e depois ao Uruguai, lá para a reunião da entidade. Não é? Que é o seguinte, uma questão foi a que apareceu numa entrevista do ministro argentino para o Financial Times, que saiu publicada, acho, no domingo, né? Onde houve uma alusão, pelo lado da Argentina, à criação de uma moeda única, ou seja, da unificação monetária entre Brasil e Argentina, ou Brasil e Mercosul, ou até uma coisa mais ampla que essa. Olha, aí se trata, nesse caso, se trataria da hipótese dos países acabarem com seus sistemas monetários domésticos em favor de uma moeda única em todo o espaço, como aconteceu com a zona do euro na Europa, tá certo? Países que acordaram unificar os seus sistemas monetários debaixo de uma nova moeda, que foi o caso do euro. Observe-se que nem todos os países que estavam já, então, na União Europeia abdicaram de suas moedas para entrar nessa zona do euro. Como, por exemplo, o Reino Unido nunca fez, até um determinado momento havia a hipótese, mas depois da crise da libra esterlina, em um período anterior ao começo do euro, o Reino Unido acabou dizendo que ficaria fora, assim como tem outros europeus que não entraram na União Europeia, não entraram na zona do euro. Pois bem, isso é o caso de uma unificação monetária, digamos assim. Os países abdicam de suas moedas, deixa de existir o franco francês, deixa de existir o marco alemão, deixa de existir a lira italiana, e todos eles passam a ter um sistema monetário com um banco central único, com regras quanto a depósitos bancários e, portanto, sobre a criação de moeda e assim por diante. Esse é um projeto bem mais ambicioso, e a gente pode se interessar, eu posso tratar disso um pouco mais em detalhe. Agora, só para a gente colocar assim no começo de quais são os tópicos, um segundo tema, a segunda coisa, que claramente era o que, do lado brasileiro, do lado do ministro Haddad e do seu vice-ministro Galípolo, havia, não era unificação monetária
do Brasil e Argentina ou do Mercosul, mas sim a criação de uma outra moeda, uma moeda que seria compartilhada por esses países, mas não para substituir suas moedas domésticas, não para mas sim para servir de instrumento de contabilização e de acerto de contas no que diz respeito a transações comerciais e financeiras externas dos países. Esse era o que tenha sido o objeto de um artigo na Folha de São Paulo em algum momento no primeiro semestre do ano passado, não recordo exatamente, acho que foi junho ou abril, não lembro, dos dois, do Haddad e do Galípolo, e que, aparentemente, depois, como insistiu o Haddad e depois o Galípolo, era o que eles tinham ou têm em mente para discutir. Mas aí é uma outra coisa, aí é uma moeda que permita depósitos nessa moeda, dos saldos nas transações comerciais e financeiras entre os países da região. E podemos descer isso um pouquinho pelo que eu posso falar a partir do que li no artigo e a partir do que disseram os dois nessa semana, tá? Esse tipo de procedimento tem antecedentes históricos, e a gente pode abordar, né? Mas teria algumas novidades, pelo que eu entendi, na proposta do Haddad. Um terceiro tema quente na semana, que pode ser tratado à parte, não tem a ver nem com moeda comum, nem com moeda única, é o tema de financiamento de exportações brasileiras para os países da região. E, eventualmente, financiamento até de investimento nesses outros países, em determinado momento, até essa hipótese foi aludida, ou seja, não seria a BNDES, o Banco do Brasil, financiar exportação brasileira, mas até investimentos de outros países, que é uma situação diferente, não é a criação de moeda, e em relação ao qual nós temos um histórico recente e que é um tema que seria discutível à parte, tá certo? Então, de repente, nós tivemos três coisas completamente distintas, a primeira das quais, literalmente, algo me parece que partiu de lá do ministro argentino sem que houvesse algum tipo de projeto comum estabelecido antes, né? Deixa eu dizer para vocês que não é a primeira vez em que a ideia de uma unificação monetária entre Brasil e Argentina aparece, e eu tenho um pouco de história para contar sobre isso, desde a minha experiência, antes de vir para Washington e trabalhar no Banco Mundial, no BID e no Fundo Monetário, começar 19 anos atrás. Eu tive uma breve passagem pelo governo, na primeira equipe do Lula 1, e já na época tive que lidar como vice-ministro responsável por assuntos internacionais na Fazenda, tive que lidar com essa proposta que, no determinado momento, foi aludida pelo vice-ministro de Relações Exteriores da Argentina, na época, Martim Redrado, e o nosso vice-ministro de Relações Exteriores, na época, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. E, enfim, ou seja, o sonho de unificação monetária, por alguns, já existia há mais tempo. Aliás, em 1999, eu, antes ainda era um professor de economia na Unicamp, eu fiz parte de um time que foi contratado pela Fundação Konrad Adenauer, do Brasil, para montar um grupo de estudos, de discussões, que acabou montando um belo e grande workshop, uma grande conferência no Rio de Janeiro,
para discutir o tema. Porque, na época, em grande medida, esse é o papel de fundações como a Fundação Konrad Adenauer, os alemães queriam que nós discutíssemos a possibilidade de replicar aqui no Mercosul o que eles tinham resolvido fazer lá na zona do euro. Então, tem uma longa história. Bom, se quiserem saber mais, eu conto. Bem, eu queria entrar pelo que eu estou entendendo, então nós não estamos falando de uma moeda única, nós estamos falando sim de uma moeda comum, uma moeda que vai servir, e num primeiro momento, para transações bilaterais, né? Para transações para o mercado internacional. Mesmo sendo isso menos ambicioso ou menos audacioso, como a gente quiser chamar, mesmo assim, nós não temos tarefas de casa para fazer, que em ajustes de legislação, que lastro vai ter esta moeda? A economia argentina é historicamente bastante simpática ao dólar. Como é que isso fica? Pois é. Além digamos assim, da simpatia dos argentinos pelo dólar, você tem o fato de que os detalhes dessa proposta não estão não estão claros e evidentemente que isso vai exigir, se a proposta vier a tentar ser concreta, mudanças legais, regimentais. E explico. Pois bem, e por que é que, mesmo tendo a simpatia dos argentinos individualmente pelo dólar, o fato é que sempre soa bem para a Argentina, pelo menos num momento como esse que vive a Argentina, como foi no passado, qualquer alívio em relação às restrições cambiais que a Argentina sofre. A Argentina, nesse momento, está apertadíssima, está sufocada. Quando você olha lá as reservas oficiais e tal, na verdade, é meio enganoso, porque tem uma parte daquilo que está contabilizado como reservas que não é um dinheiro que está literalmente disponível para o Banco Central argentino para usá-lo. Tá? Uma boa parcela daquilo são créditos, tem dinheiro da China ali, tem uma série de coisas que impedem o seu uso. A Argentina está profundamente apertada em termos de disponibilidade de dólar, sem reservas para lidar com as transações da sua economia com o resto do mundo. Aí vocês vão perguntar, mas a Argentina não aprovou um programa com o Fundo Monetário Internacional no ano passado? Aprovou, mas o volume de recursos aprovados naquele pacote com o fundo no início do ano passado é apenas a quantia suficiente para permitir que a Argentina role o serviço, o débito da dívida anterior com o Fundo Monetário do programa que foi lá assinado com Macri, tá certo? Então, o fundo está dando um dinheiro, o Fundo Monetário Internacional está proibido de fazer rolagem de dívida, tá certo? Está nos momentos, mas tem esse jeitinho. Qual tem sido esse jeitinho? Aprova um novo programa que dá os recursos, caso aprovado o programa, claro, exatamente o suficiente para a Argentina rolar a dívida anterior. Então, não tem recurso novo líquido à disposição do Banco Central. Interessa ao fundo porque o fundo não gostaria de ter que lidar com o calote de um país do tamanho e do peso da Argentina, e também interessa à Argentina porque evita justamente a situação de calote com o fundo, que seria ainda mais desastroso para o resto. Mas, mesmo assim, não tem tido entrada de recursos privados por outras vias. A sombra da moratória, porque passou o que entrou o país antes mesmo do acordo, ainda no começo do governo atual, é uma sombra. Então, não está entrando dinheiro. E
E, evidentemente, que não seria só na Argentina. Em qualquer economia de mercado, em qualquer país em que você tenha a perspectiva de dificuldade de obter divisas através do Banco Central, cria-se uma tentação muito grande para quem puder de tentar evadir-se, de tentar construir saldos em moeda forte, e no caso a moeda forte principal, de referência no caso argentino, é o dólar. Então, a malta lá, se puder, constrói, e quem pode construiu no passado, quem pode, que consegue encontrar jeitinho, continua fazendo, de fazer depósitos em dólar. Lembre-se dos depósitos em dólar de argentinos no sistema bancário uruguaio até a crise do Currency Board e, na sequência, a crise bancária uruguaia, por conta da retirada de recursos pelos argentinos e assim por diante. Então, a propensão... Para quem tiver interesse, eu escrevi com um estudante argentino, um estudante de pós-graduação meu na George Washington University, um texto o ano passado, está disponível no meu site, está disponível lá no Policy Center, eu posso dar o link para quem quiser, sobre a hipótese de dolarização da Argentina. Porque tem um pré-candidato à presidência, tá certo? Milei, e fez objeto de campanha a promessa da Argentina seguir os passos do que fizeram Equador, né? Além de Panamá e El Salvador. E nesse texto em que eu e esse meu aluno escrevemos, a gente examina as implicações, as possíveis vantagens, mas, ao mesmo tempo, também as desvantagens da Argentina caminhar na direção de dolarizar inteiramente. Então, você tem... Bom, eu me leio, uma vez que eu vi, tinha mais de 10% de intenções de voto. Então, não é a primeira vez em que a Argentina fala em dolarização. O próprio Currency Board, né? Ele não era dolarização plena, mas ele tinha como lastro reservas domésticas de dólares, né, para tornar viável, tornar crível o Currency Board, quer dizer, a possibilidade de quem quisesse trocar a moeda argentina por dólar e assim por diante. Então, a própria Argentina já teve essa história. Pois bem, o Currency Board desabou, etc. e tal. Tem quem, como o Milei, proponha, então, fazer como fez o Equador, como fez Panamá e El Salvador. Só que uma coisa é fazer isso. O Panamá, não só pelo tamanho, mas porque o Panamá tem, na verdade, uma economia que é intrinsecamente, por conta do canal, por conta do peso das transações financeiras registradas no Panamá e assim por diante, o Panamá tem uma razão de ser, tem vários motivos para explicar por que aderir inteiramente, fazer parte da zona do dólar faz sentido, faz muito sentido, e as exigências, as implicações para o sistema local no Panamá de fazer isso foram razoavelmente fáceis de cumprir. El Salvador tem uma relação belical com os Estados Unidos por conta do volume brutal de remessas de imigrantes de el-salvadorenhos dos Estados Unidos para casa, né, para a origem. Isso é um fenômeno peculiar de El Salvador, né? Mas, ao mesmo tempo, que as coisas não são tão simples e fáceis, se revela no fato de que o El Salvador agora tentou se livrar dessa camisa de força do dólar pela adesão problemática, maluca do Bitcoin como moeda, no que realmente já se arrependeram. E o Panamá e o Equador, que fez essa opção, pagam um preço por isso. Eu conheço
Meus casos, porque quando eu fui diretor executivo, tanto no Banco Mundial quanto no Fundo Monetário Internacional, Panamá e Equador foram ambos casos de países da minha constituency. Os acompanhei muito bem. Bem, e o Equador, de quando em quando, passa restrições porque escuta, quando você faz parte integral de um sistema monetário, os mecanismos de criação daquela moeda no país emissor acabam tocando a todos dentro do país. Mas esses países, Panamá, El Salvador, Equador, eles não geram automaticamente depósitos, eles têm que comprar depósitos em dólares para servir de base para a circulação do dólar como suas moedas, né? A Argentina hoje não tem isso, né? Teria que, para converter a base monetária argentina em algo com taxa de câmbio para dólar, supondo-se que pudesse achar os dólares para isso, tomar emprestado ou construir reservas em dólares, a Argentina tem que antes passar por um processo tão hiperinflacionário para reduzir o tamanho real da base monetária. Então, não é um projeto simples. E para um país do tamanho da Argentina abdicar de fazer política monetária, por mais desastrosos e macroeconomicamente pouco prudentes que tenham sido os argentinos, conforme verificado na hiperinflação, né, e na inflação ultra elevada, o fato é que abdicar inteiramente em política monetária é um desafio e tanto, porque você tem política monetária que é cabível de acordo com choques. Às vezes os países passam por choques para cima, positivos, às vezes por choques negativos, e é importante que um país tenha uma política monetária que responda a esses choques. Mas na hora que a Argentina se resolver abdicar de ter política monetária, mesmo que isso ajude a trazer a inflação para baixo, mas aí depois a Argentina ficaria sem essa capacidade de responder a choques positivos ou negativos com a política monetária adequada. Então, é um desafio em tanto. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, eu recomendo, então, ler esse texto. Pois bem, tem essa propensão, mas o que teve em discussão, ou pelo menos no artigo do jornal essa semana, não foi dolarizar, né? Foi juntar. Repetir o processo do euro. O que eu gostaria de perguntar para o senhor, assim, a minha pergunta é muito simples, mas eu não sei se é possível responder com essa forma simplificada, porque tem uma série de questões envolvidas, né? Mas em recente entrevista o senhor comenta que deve haver um cálculo do custo-benefício, né, de todas essas questões. E eu não sei se tem como estabelecer ou prever, nesse momento, quais seriam esses custos e quais seriam esses benefícios, tanto para o Brasil quanto para a Argentina. Da moeda única? Da moeda única, isso mesmo. Talvez, ao invés de te falar ou qualquer tentativa de mensuração de custo-benefício, deixa eu pôr em ênfase aquilo que seria necessário ocorrer para tornar viável digamos, funcional uma moeda única. Né? Um cenário ideal, pensando num cenário ideal. Não, é menos cenário, Heloísa, mas sim pré-condições. O que é que tem que estar no lugar para que isso ocorra? Criar uma moeda e essa moeda funcionar, não basta assim, eu quero, né? Anuncio e faço. Né? Quando é que encaixa? Pois bem, aliás, essas pré-condições que vou abordar aqui, elas não estiveram 100% presentes no euro na hora da criação. E a falta ou a incompletude de uma delas é o que tornou possível
que o euro enfrentasse uma baita crise no começo, ali, a partir de 2010, tá certo? Uma crise que colocou em risco, criou até a possibilidade de saída de países e, digamos assim, uma erosão daquilo que tinha sido construído, tá certo? Então, nem mesmo a zona do euro chegou a fazer completamente todas as etapas que seriam necessárias e, inclusive, ainda há o risco de novos momentos de crises potenciais, de riscos, de prêmios de risco subindo, inclusive agora no futuro. Então, quando eu vou explicar a crise do euro, à medida em que justamente eu abordar essas pré-condições, né, que foram analisadas por um economista que ganhou o prêmio Nobel, Robert Mundell, e Robert Mundell escreveu sobre isso no ano de 1961. O cara já... a propósito, rapidinho. Em 99, na conferência organizada pela Fundação Konrad Adenauer do Brasil, lá no Rio de Janeiro, que me farei, eu tive no meu lado, eu estava no meio, era o brasileiro, e tive de um lado um economista americano, muito monetarista e tal, e tive do meu lado esquerdo Piercarlo Padoan, que na época era professor universitário em Bocconi, e que depois veio a ser economista-chefe da OCDE e ministro de Finanças da Itália, né? Pois bem, por que esse momento foi marcante para mim? Porque a discussão começou com as condições monetárias, com as condições para que uma área monetária seja boa, seja adequada. Eu fiz essa apresentação, e aí o americano e Piercarlo Padoan comentaram o euro. Aí o americano disse assim, o seguinte: esse projeto do euro vai acabar em uma guerra civil na Europa. Evidentemente, um exagero de figura de retórica, mas o ponto dele é que, como as condições não estavam lá, aquilo levaria, inevitavelmente, a um confronto entre as partes do euro que teria repercussões em termos de uma crise. Aí o Piercarlo Padoan respondeu: vocês, americanos, não entendem nada do euro ou do que nós estamos fazendo lá. Para nós, o euro é um projeto político. Então, nós vamos politicamente construir as condições para que essa área monetária exista. Aí, ficou legal, eu senti muita simpatia pelo que disse o Piercarlo Padoan, tá certo? E não deixa de ser razão, tem razão. Eles construíram o euro como parte de um projeto político, assim como já tinha sido a construção da União Europeia e, no começo lá de tudo, da Comunidade Europeia do Carvão do Aço. Ou seja, a crença de que a unificação econômica, culminando, inclusive, numa unificação monetária, é um instrumento de pacificação, de reunião, de confederação dos países depois de séculos, depois de 2 guerras mundiais, tá certo? Então, fez sentido. E, de fato, conforme a gente está vendo agora na reação à invasão da Ucrânia, embora não tenha nada a ver com o euro, mas essa União Europeia, na qual um subconjunto virou o dos países da zona do euro, de unidade de solidificação, até não de briga entre si. Pois bem, mas que condições foram aquelas apontadas pelo Mundell? O Mundell diz: olha, como os países se juntam todos, eles têm que ter alguma semelhança no tipo de choques, na intensidade, na direção dos choques macroeconômicos que os países enfrentam. Por quê? Porque só assim é que a política monetária adequada para esses choques seja a mesma para todos os países da região.
todos os países da área. Senão, se houver, digamos assim, muita divergência no tipo de choque, quando acontecer um choque, a política monetária que é adequada para uma parte não será adequada para outros. Isso atrapalha a funcionalidade de ter uma mesma moeda, uma mesma política monetária. O Mundell também destacou a importância, para funcionar bem, de haver plena mobilidade de trabalho e de capital. Acontece um choque numa parte do sistema, aí você tem a forma de responder a esse choque, vai ser pela migração temporária ou não de pessoas de uma parte da área monetária ótima para outra. É uma forma de justamente aliviar, mitigar os efeitos do choque na ausência de política monetária. E terceiro, como inevitavelmente política monetária e moeda se imbrica muito com dívida pública, com as contas públicas, você tem que ter um mínimo de harmonização nas contas públicas e uma coerência e algumas regras, e principalmente, vejam bem, algum tipo de coordenação supranacional dos países envolvidos para de financiamento em última instância, de recursos em última instância, de crédito de uma parte que esteja bem para outra e assim por diante, como só vai acontecer, por exemplo, na maior parte das federações, das confederações. Com regras mais restritas ou não, como é o caso dos Estados Unidos, se um Estado não tem, salvo raras ocasiões excepcionais, etc., e tal, os estados ou municípios não têm transferências federais. Enfim, mas tem que haver regras quanto a isso. E, de fato, na zona do euro, antes já tinha sido estabelecido um teto de déficit, né, de 3% para digamos assim, exigir uma convergência fiscal em direção a graus maiores de estabilidade, de sustentabilidade, como requisito lá para a integração. Então, tem lá. Mas, vejam, foram esses requisitos apontados pelo Mundell verificados na zona do euro? Não inteiramente. Primeiro, o grau de mobilidade da mão de obra nunca chegou a ser integral, 100%. Tudo bem, você tem o tratado, você tem mas, na prática, diferenças linguísticas, a mobilidade não é perfeita. Segundo, e mais importante a esse respeito, não houve até aqui uma entidade fiscal coletiva. Não é? Alemães e países do norte da Europa nunca aceitaram misturar o seu fisco com o fisco dos demais. Então, tem moeda única, mas você tem contas públicas, sistemas fiscais separados. Alemães e europeus do norte nunca quiseram misturar as contas públicas deles com Grécia, com Espanha, Itália e assim por diante. Né? Isso permaneceu digamos assim, um ponto vulnerável no tecido construído da zona do euro, potencialmente. Pois bem, ao mesmo tempo, vejam, quando os mercados aí são responsáveis por também a emergência de uma bolha tremenda, bolha que depois estouraria em crise. E que bolha foi essa? Quando o euro começa a circular, quando o euro começa a funcionar,
De repente, os mercados fizeram uma leitura visivelmente equivocada de que o prêmio de risco de Grécia, de Espanha, de Portugal e de Itália tinha virado o prêmio de risco, a qualidade do risco, a situação de vulnerabilidade em relação a choques, a dívida, a choques, etc. e tal, tinha ficado igual ao do Bundesbank. Viraram alemães da noite para o dia. E quando você tem isso, aí juros caem no crédito disponível para essas áreas da zona do euro, os bancos europeus tratam de circular dinheiro de banco francês, alemão, para banco grego e tal, e aquilo gerou um grande ciclo de valorização de ativos locais, de real estate, de imóveis, né? de propriedade imobiliária, virou tudo Alemanha, né? Aliás, parecido com o que ocorreu também nos Estados Unidos com a bolha de ativos imobiliários. E aí, aliás, na formação da bolha americana, os bancos europeus tiveram um papel grande. Não foi apenas bancos americanos. Foi uma festa para os bancos europeus dentro dos Estados Unidos. Pegava dinheiro no mercado monetário e criava nos fundos, criavam-se aqueles fundos com as inovações, com os CDOs de CDOs, etc. e tal, e os bancos também alimentavam o gasto imobiliário, o financiamento imobiliário, e deu no que deu, né? Tanto que, quando estoura a bolha nos Estados Unidos, o rei é revelado como nu, né? A vulnerabilidade, a exposição e o valor dos ativos vai para baixo. Mas, bem, uma coisa similar, não por acaso, logo depois da crise financeira imobiliária americana, estoura também aquela... Opa, será que tem alguma coisa errada aqui nesse prêmio de risco que a gente está estabelecendo para os ativos gregos? E olha lá, veja como os gregos aproveitaram a onda para oferecer salários no setor público bem para cima. Portugal também fez isso, Espanha também fez isso, aquela festa e tal. Aí, opa, aí dá uma paradinha, mas quando dá uma paradinha, né, os ativos, os créditos não são renovados e desabou tudo. É a primeira crise do euro, né? Bom, e aí o calote grego, inclusive, ficou inevitável. Portugueses e espanhóis e a Itália conseguiram evitar calote, mas tiveram que passar por um período de intenso ajuste fiscal, com parcial absorção, inclusive, dos passivos pelo setor público, né? Um ponto em termos de economia política que mereceria muito mais atenção foi o seguinte: no caso da Grécia, por exemplo, empurrou-se com a barriga, o que deu tempo, inclusive, para bancos franceses e alemães se livrarem dos créditos podres, tá certo? Sem muito prejuízo. Enquanto que quem ocupou o lugar desses bancos privados foi o setor público dos países superavitários, da Alemanha, né, da Europa do Norte e assim por diante. E um calote era inevitável. Só que, quando acontece o calote grego, esse calote estava todo dentro de setores públicos. E os alemães refinanciaram, jogou lá para cima, para frente, para cima, etc. e tal, né? Então, não é que resolveu, mas... E aí, só quando o presidente do Banco Central Europeu, na época, o Mário Draghi, né,
faz aquela declaração e toma a ação ousada de garantir a compra de papéis no mercado secundário, do whatever it takes, vamos fazer aquilo que for necessário, é que os prêmios de risco da periferia caem, mas, mesmo assim, o problema não está resolvido lá latente, até começa a contaminar e gerar preocupações até no lado da Itália, porque a Itália, o tamanho é bem maior, né? Mas o ponto é que esse problema do risco fiscal e das dúvidas em relação às diferenças nos elos da zona do euro, inclusive, só teve um outro salto de melhora agora, já durante a pandemia, não estou lembrando aqui se foi 2020 ou 2021, quando, pela primeira vez, aos trancos e barrancos, a duras penas, houve a emissão de um conjunto de títulos de dívida pública da zona do euro como um todo. O trabalho que isso deu, né? Mas que nem tudo está resolvido. Basta lembrar que quando a possibilidade do Banco Central Europeu começar a fazer aperto quantitativo, elevar a taxa de juros, o prêmio de risco da Itália começa a subir e o Banco Central Europeu foi obrigado a vir com uma tal história, não estou lembrado aqui o nome, com mecanismo de transmissão, como é que se chama? Um mecanismo pelo qual o Banco Central Europeu dará jeitinho de oferecer, caso necessário, crédito para países que estejam enfrentando riscos desse tipo, choques desse tipo, mesmo enquanto caminha o aperto quantitativo, a mudança lá na evolução da base monetária, etc. e tal. Então, mesmo no euro, ainda é um processo inconcluso. Agora, imagina se estamos longe de ter qualquer coisa similar aqui na América do Sul. Aí eu venho para o Brasil 2003. Eu era o secretário de Assuntos Internacionais da Fazenda e era o braço, justamente, para o governo brasileiro nas reuniões dos deputies, dos vice, e, portanto, como suporte aos correspondentes ministros no Mercosul, né? E algo que já tinha sido bem estabelecido pelo antecessor do ministro Palocci, que tinha sido o Pedro Malan, nessas reuniões, foi o seguinte: olha, para começar a conversa sobre isso, tem que ter um mínimo de harmonização dos fiscos dos países, para começo a conversa. E isso nunca avançou. Isso acabou paralisando o projeto para os que tinham sonho na época do Malan e depois, desculpem, depois na época em que eu estava lá. E aí matou a ideia. E, nesse sentido, nesse momento, a situação fiscal é polar entre, por exemplo, Brasil e Argentina. Brasil, tudo bem, tem os seus desafios reconhecidos de dívida pública alta em relação como proporção do PIB, em relação à maior parte dos outros emergentes, isso é um fato em conteste, tá? Mas é muito menor do que lá no caso da Argentina. E um fato em conteste é que, bom, eu não estou nem falando aqui da falta de... nós temos 300 e tantos bilhões de dólares de reservas, a Argentina não tem reservas externas, né? Mais de um ponto de vista fiscal, o quadro em termos de saldos, em termos de estoques de dívida, em termos de saldos, é completamente diferente. Então, não teria como unificar, não é? Sim. Pois é, eu até vou aproveitar toda essa explicação do senhor e fazer uma última pergunta, né? Esse ano nós temos eleições presidenciais na Argentina.
Tá. O senhor acredita que, a partir dessas eleições, ainda não há uma definição sobre os candidatos, né? Mas o senhor acredita que isso seja mais um ingrediente para que esse debate seja estendido sobre a unificação e etc.? Esse contexto econômico ele deve continuar assim ao longo prazo esse debate? Qual que é a visão do senhor? Eu acho que pode muito bem ter sido uma manobra de desvio, né? Também acho perfeitamente natural e compreensível que a Argentina queira pegar uma carona nas nossas reservas, certo? Reservas externas, né, da situação deles, e, eventualmente, desvia a atenção do problema grave hoje de gestão macroeconômica da própria Argentina. A inflação elevada não está no ritmo explosivo e inflacionário como já teve em outros momentos no passado, mas é uma inflação elevada, sujeita a continuar subindo mais a partir dos choques. Quer dizer, aí a macro não está sob controle, no sentido de que tem um financiamento monetário da dívida, etc. e tal. Então, essa discussão distrai a atenção. Uma aula de economia aqui, de história dessa ideia, e que eu já não me lembrava. Tinha algumas coisas aqui que realmente, essa de 2003, eu não lembrava disso. E também a questão da tarefa de casa. Eu acho que você foi muito didático aí, Canuto, em trazer o exemplo da zona do euro para o que nós temos que fazer. Quer dizer, não está pronto esse negócio. Precisa de muitos ajustes, precisa inclusive de legislação, o qual você mesmo citou. As casas não são iguais, ou não são nem parecidas em algum momento, né? Então, precisa muito ajuste. Inclusive um Banco Central único. Mas deixa eu dizer um pouquinho também sobre a outra coisa que seria o esboço, não sei, não conheço os detalhes, não vi ainda, não vi nada escrito, da moeda comum, tá certo? Olha, nós já tivemos, no passado, um acordo, um mecanismo criado no âmbito da ALAD, né? Que era o Convênio de Créditos Recíprocos, que era o seguinte: para economizar a necessidade de converter moedas locais em dólares ou em moedas fortes, para cada exportação e importação, né? Então, esse convênio, ele permitia, ele tinha lá o seguinte, a ideia de, olha, ao invés de a gente liquidar toda a operação de compra e venda, de exportar, importar, etc. e tal, exportei tal coisa para a Argentina, então a Argentina me dá dólar para que depois eu use o ingresso de dólar para pagar o exportador aqui no Brasil. Importei alguma coisa da Argentina. Então, ao invés de eu comprar dólar para pagar o argentino para poder pagar a importação, fazia o seguinte: a gente não faz a liquidação, os bancos centrais contabilizam, certo? O crédito para o Brasil pela exportação, crédito para a Argentina pela importação e tal. E, periodicamente, os países faziam encontro de contas, viam o saldo, e aí liquidava o saldo. Tá certo? Em dólar. Mas o mero fato de justamente permitir a que você não tivesse que liquidar operação por operação em dólar, isso já economizava muito a necessidade de reservas em dólares que os países da região precisavam. E esse convênio funcionou bem ou mal. Até que teve calote. E o Brasil, inclusive, saiu em 2019. Bem, primeira comparação, primeira coisa. Bom, e hoje também existe o SML, eu estou distante, portanto, não estou acompanhando bem, mas o SML vem para Sistema Monetário Local, se não me falha a memória, é isso. Mas aí os exportadores argentinos não querem ser pagos em reais, eles querem dólar.
Então, essa moeda comum, pelo que eu entendi lá do artigo do Haddad e do Galípolo, seria uma maneira, inclusive contábil, de reeditar o mecanismo de suspensão de transações em moeda forte, tá certo? Agora, detalhe, por mais que seja uma moeda contábil, eles dizem no artigo, por mais que hoje o uso de pagamentos eletrônicos, inclusive, vamos terminar todos tendo moeda digital de bancos centrais, isso seja uma tendência, isso facilita as transações, mas ainda resta um negócio. Periodicamente, o país que exporta e importa, a não ser que exportação seja sempre igual à importação, o que é uma restrição inconveniente, porque você vai ter alguns países que serão terão saldos líquidos de exportação em relação a importações, déficits de exportação e importação entre os países, não necessariamente com os outros do resto do mundo, etc. e tal, mas não tem por que você ter igualzinho o tempo inteiro exportação igual à importação. Então, sempre haverá saldos nessa moeda contábil, nessa moeda. Um saldo periódico. O saldo é de janeiro a março, de abril a junho. Esse saldo, se não for para utilizar o dólar ou outra moeda como instrumento de saldo, teria que ser essa moeda contábil aí, mas que terá que ter uma contrapartida em alguma moeda existente. Porque a ideia de que moeda contábil existe com a vida própria, tá certo? É só na cabeça de quem acredita que Bitcoin pode virar moeda. Eu fico imaginando o camarada que vai comprar, o Brasil comprando vinho da Argentina. Aí ele paga em SUR, a Argentina recebe em SUR, mas ela tem que comprar a barrica da França em euro. Ela tem que comprar o maquinário da Itália. Como é que converte isso tudo, não é? Onde é que está esse parâmetro de conversão? Isso também é um entrave. O SUR só servirá para transações entre Brasil e Argentina e com alguma regra para o que fazer com saldos periódicos em SUR que um dos dois países tenha. Não está claro, entendeu? Não tem nada, isso a não ser que tenha sido esclarecida a proposta essa semana, mas eu não encontrei lugar nenhum. Acho que vai ter muito que evoluir, Canuto. Canuto, nós estamos assim com o tempo já bastante alongado. Eu mais uma vez agradeço pela aula de economia e já vejo aqui, se você nos der a liberdade, de provocar outras vezes. Sim, certamente. A gente combina um horário que possa e é um prazer da minha parte, é parte da minha função, pessoal. Otaviano, obrigada aí, só endossando as palavras do Luciano, obrigada por disponibilizar um tempo aí para conversar conosco, aclarar todas essas dúvidas. Como eu comentei, essa semana esse tema fervilhou aqui na imprensa, as pessoas têm muitas dúvidas, muitos receios, etc. E o senhor aí, até utilizando o exemplo da União Europeia, ficou muito mais claro para nós sobre todo esse processo, né? Então, muito obrigada pelas contribuições.